Fala aí, galerinha, beleza? Pessoal, vamos dar continuidade sobre a aula de comandos elétricos falando sobre dispositivos de proteção. Só que agora nós vamos falar sobre disjuntores, né? Na aula anterior falamos sobre os fusíveis, agora vamos falar sobre disjuntores. E eu vou estar apresentando para vocês aqui a função do disjuntor, né? O disjuntor ele tem esta simbologia, né, que é o disjuntor termomagnético, que é um dispositivo de proteção, que protege a instalação elétrica contra curto-circuito ou sobrecarga de longa duração. Beleza? Não confundam curto-circuito com sobrecarga. Curto-circuito vai haver se por acaso, acidentalmente, um rompimento de um condutor e esse condutor encoste, vamos dizer, uma fase com neutro, uma fase com terra, ou um neutro com uma fase. Isso vai gerar um curto-circuito. Então esse dispositivo ele vai seccionar automaticamente, ele vai desligar automaticamente caso haja um contato de fase com terra, fase com fase ou fase com neutro, beleza? Aí isso aí se chama curto-circuito. Agora a sobrecarga é diferente. A sobrecarga é uma corrente maior que o disjuntor suporta. Todos os disjuntores eles vão ter lá, no caso, uma indicação dizendo qual é a corrente que ele suporta. Então vamos dizer aí, o disjuntor ele pode estar lá 10 amperes, isso quer dizer que ele suporta uma corrente de até 10 amperes. Se houver uma corrente maior do que 10 amperes, por exemplo, 11 amperes de longa duração, esse dispositivo vai seccionar, ele vai proteger contra essa sobrecarga, beleza? Então valeu, galera, vamos lá, então vamos continuar. Então, os disjuntores termomagnéticos eles servem para proteger a instalação elétrica contra sobrecarga ou curto-circuito de longa duração, beleza? E eles substituíram aí, no caso, os fusíveis. Os fusíveis eles ficaram obsoletos e nós substituímos aí pelos nossos disjuntores, ok? Então a gente tem disjuntor aí no mercado, disjuntor monofásico, disjuntor bifásico e disjuntor trifásico. Então nós temos que utilizar o disjuntor correto para o nosso equipamento. Se eu tenho uma máquina, um equipamento trifásico, eu tenho que usar esse trifásico aqui, porque o trifásico ele tem 3 polos. Se houver num dos polos houver um curto-circuito, imediatamente ele vai forçar o desligamento dos demais, protegendo lá o nosso equipamento, no caso o nosso motor, ok? Então é isso aí. Então eu falei aqui sobre disjuntores. Existe aí no mercado disjuntores com curvas diferenciadas, né? A gente vai ter aí um disjuntor de curva B, que é para cargas resistivas. Nós vamos ter disjuntores de curva C, que é para cargas indutivas. E também temos curva D, que é muito usado na indústria, para máquinas de solda, altos motores trivados. Beleza? Então tem que usar o disjuntor com a curva correta. Beleza? Outro dispositivo de proteção que nós temos, que é muito utilizado para a proteção de um motor, é o nosso relé térmico ou relé de sobrecarga. Esse cara aqui, esse aqui é um relé térmico ou relé de sobrecarga. Tá? Ele necessariamente, esse dispositivo ele protege necessariamente o motor. Tá? O disjuntor ele protege a instalação elétrica contra curto-circuito de sobrecarga. Agora, o nosso relé térmico ou relé de sobrecarga, ele vai proteger o equipamento, o motor, beleza? E você vai ver que ele tem aqui uma faixa de ajuste. Essa faixa de ajuste, você vai colocar aqui e vai ajustar a mesma corrente lá do seu motor, tá ok? Para estar fazendo essa proteção, tá ok? Isso aí. Então, você vai observar que no relé térmico, você vai ter lá a parte de força, onde é conectado as 3 fases, lá diretamente no contador. Breve vamos estar falando sobre o contador, que é um dispositivo de acionamento à distância, tá? Que faz parte da parte de comando. A gente está falando de dispositivo de proteção. Então temos aqui o nosso relézinho, o relé térmico, beleza? Que vai proteger lá o seu motor, o seu equipamento, tá bom? Ele vai dar a vida pelo seu equipamento. Valeu. Agora vamos falar sobre o nosso disjuntor motor. O disjuntor motor é um dispositivo de proteção, mas ele é um cara que vai estar fazendo 2 funções.
Né? No caso, se eu tiver uma instalação elétrica que eu tenha lá um disjuntor, eu já não vou precisar mais ter esse disjuntor lá. Eu vou colocar diretamente o disjuntor motor. O disjuntor motor ele faz duas funções. Ele faz a função do disjuntor termomagnético e vai fazer também a função do nosso relé térmico ou relé de sobrecarga. Tá? A vantagem desse camarada aqui é que também ainda ele vai ter aqui o link de desligue, que você consegue ligar e desligar o equipamento. Ok? Então o disjuntor motor ele protege a instalação elétrica e ainda protege o seu motor, o seu equipamento. Ok? Ele vai ter a mesma faixa de ajuste aqui, você vai ajustar a mesma corrente nominal lá do seu motor para estar protegendo o seu motor. Você vai olhar lá na placa do seu motor, muitas das vezes o motor pode ter lá uma indicação de duas tensões, que ele pode ser ligado em estrela ou em triângulo. Então, no caso, se ele for em estrela, ele está na maior tensão, que é 380. Ele vai ter uma corrente lá, você vai ver qual é a corrente desse motor e vai ajustar aqui a mesma corrente do motor. Esse mesmo motor, ele pode ser ligado em triângulo, ele vai ter uma outra corrente. E aí você vai ajustar a corrente quando você fizer lá naquela ligação em triângulo, beleza? Então você vai estar ajustando aqui igual ao que você faz no relé térmico, beleza? Então estou apresentando aqui para vocês um dispositivo de proteção que é muito importante no caso aí na parte de comandos elétricos, beleza? Eu vou estar sempre fazendo um vídeo diferenciado, vou tentar colocar bem rápido aqui essas informações para você estar assimilando aí, aprendendo de uma forma bem fácil, tá? Para estar guardando aí, valeu? Então é isso aí, pessoal. Na próxima aula a gente vai falar sobre dispositivos de acionamento na parte de comandos elétricos. Aí vamos estar falando aí sobre o nosso contador, botoeiras, tá? Fica ligado aí que em breve eu vou estar fazendo esse vídeo para você. Valeu!